Então vamos lá, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Aqui é a nossa live podcast da KT Soluções, Café com Resultados, toda quarta-feira, às 7h45. Eu e Camila Kersh estaremos aqui para falar de assuntos tratando de gestão, empreendedorismo, vida em casal, empreende junto, né, que é uma coisa bastante importante, sobre negócios, tendências, oportunidades. E nesses primeiros episódios nós estamos aqui trazendo os nossos temas, mas em breve vamos trazer outras pessoas, né, Camila, para tomar café com a gente, né? Ah, com certeza, né? Sempre bom dividir o momento do café com outras pessoas. Tem muitas vivências, muitas coisas que a gente pode compartilhar, então é muito bom realmente ter também convidados. Está no plano aqui. Daqui a Tá, em pouquinho breve, é. chega nosso. Nossa. Afinal, a gente trabalha com planejamento, né? Então, Isso. tá Isso. dentro do Nosso plano é planejamento. ousado, né, Camila? Nós vamos ainda fazer café com resultados de Paris, de Nova York, do Rio de Janeiro, de São Paulo. A gente vai percorrer cafés ao longo de todos os que a gente puder. Pelotas, Pelotas, né? Pelotas é Canoas, tem fácil, aqui a região né? metropolitana, já temos os amigos já na lista do Né? Nós vamos percorrer aí o Alvorada. mundo fazendo café com resultados, né? Cada um café, quem sabe, né? Que é uma outra ideia também, né? Falando de um café, né? Fazendo esse momento num ambiente diferente e mesmo assim entregando um conteúdo de valor aí para todos vocês aí que nos seguem, quem ainda vai nos seguir, né? Então a ideia aqui do nosso Café com Resultados é sempre bater esse papo aqui e sobre alguma coisa relacionada aos temas, né, do empreendedorismo, da gestão, como a gente falou antes. Então, né, Camila? Então vamos começar? Vamos, bora lá. Bora Afinal, lá. hoje são ferramentas indispensáveis da gestão, principalmente para quem entende que a resiliência é algo importante, né? A gente vive momentos sempre cíclicos, tem os momentos que vai muito mais rápido, muito mais fluido, outros são mais desafiadores. E quem tem ferramentas à sua disposição e usa elas, né, adequadamente, costuma ter mais resiliência aí no seu negócio, É nos seus verdade. resultados. Estamos aqui com o Antônio Perdomo, nosso sócio. Seja bem-vindo. Né? Esse entende muito. Esse aí entende muito. Esse aí, tá, olha, Bom, quer implantar um modelo orçamentário bem planejado, esse é o cara. Procura ele aí depois, que ele é especialista nesse assunto e vou trazer ele numa live também para falar sobre esse assunto mais adiante. Já está convidado, viu, Perdão? Vai fazer um café com a gente aqui, um café com resultados. Já te prepara aí que uma hora vem o convite aí, tu vai fazer com a gente aqui. Então vamos lá. Começar, bora. né? A gente vive aí um momento, né? Todos estamos passando por isso. Na verdade, como dizem por aí, né? O Brasil nunca foi calmo, né? O mundo muito menos, né? Mas o Brasil especialmente, né? Vem estudos, inclusive de Harvard, de outras faculdades de fora, estudar o empreendedor brasileiro, porque aqui a gente tem sempre muda muito o nosso cenário, né? Nunca foi um cenário fácil, sempre foi um cenário desafiador. Né? Ele Sempre nunca foi muitas, estável, né? Ele não, muitos. a gente pode até dizer assim que não atingiu uma maturidade como país, assim, a sociedade, né? Ainda é uma adolescente que está se encontrando. Grande, cresceu, é grande, mas ainda não sabe onde é que bate o braço, a perna ainda não conseguiu coordenar tudo isso de uma única vez. É. Então, esses desafios fazem com que a gente tenha muitas coisas, né, de dificuldades dentro da gestão do nosso negócio. E hoje a gente vai falar aí de ferramentas de gestão, porque quem não tem ferramentas de gestão começa a ter mais dificuldades, né? Então a gente precisa ter muito mais precisão, muito mais decisões rápidas, muito mais entendimento dos nossos processos, das nossas coisas, para poder passar por esses momentos ileso, ou pelo menos menos impactante, né? Onde a gente impacte não negativamente os nossos negócios. E isso faz com que a gente sobreviva, e no caso a gente tenha uma esperança, tenha uma longevidade dos nossos negócios. Então, uma das principais ferramentas que a gente tem, e nem todo mundo tem, a maioria que começa um negócio pequeno, médio, ou até começa um negócio grande, tem gente que começa negócios grandes,
Nem todo mundo começa um negócio pequenininho, a gente já começa com grandes negócios. Uma das principais ferramentas que tem, muita gente às vezes menospreza, é o plano de negócios, né? O que é a arquitetura da viabilidade, né? Muitos nem fazem ideia do que é isso. E a ideia do plano do negócio, independente da área ou setor, é desenhar como será o meu negócio, né? Um plano de como ele vai se desenvolver, quais são as minhas áreas de atuação, definir meu público-alvo, local, aonde eu vou vender, né? Meus canais de venda, meus canais de aquisição, já planejo o meu caixa, meu fluxo, quanto que eu vou precisar para sustentar, qual é o meu tempo de retorno do meu investimento, que é o famoso ROI, quanto tempo demora para repor o dinheiro investido, né? Então, é impressionante que muitos começam os seus negócios só começando. E está tudo bem, é normal, nós temos uma veia empreendedora, não vamos parar por causa disso. Porém, em algum momento é importante ter um mínimo de planejamento dessa arquitetura que a gente chama do plano de negócios, né? Para que você tenha um negócio com certeza de sucesso. E no plano de negócio, tu vai apontar lacunas, pontos cegos, coisas que tu não imaginava que vai te ajudar. E nós aqui não somos especialistas em fazer plano de negócio, mas nós temos um parceiro do Brasil inteiro incrível que faz para você, que é o Sebrae. O Sebrae é especialista em montar plano de negócio. Ele ajuda, é gratuito a maioria das vezes, a maioria dos planos do Sebrae nesse sentido, principalmente para você que é pequeno e médio, micro, né? Até o MEI eles ajudam nesse sentido. Então, para que a gente vai fazer uma coisa que tem gente fazendo muito melhor, né? Mas eu não quero fazer. Ok, a gente ajuda, a gente também tem conhecimento sobre isso, mas a gente indica quem faz melhor, né? Isso que importa, né? Quem é que faz melhor? E eles fazem muito bem esse processo de plano de negócios, ajudam muito nos primeiros passos de uma empresa aí que está nascendo. Então, recomendamos muito isso aí, Camila. O que tu tem para falar de plano de negócios, Camila? Na verdade, você falou uma coisa que é importante, é ter a definição de objetivos, né, de curto, médio e longo prazo, porque a gente não conhece nem todas as pessoas que a gente conhece que abriu um negócio, que pensam em abrir um negócio, ele não é para hoje, 10 minutos eu abri e amanhã acabou. Né? A gente tem essa ideia de viver disso a renda se tornar algo interessante ou parte ali da composição da tua renda. A gente tem planos, normalmente a gente acaba tendo planos de longo prazo, mas esquece de fazer o curto e o médio e entender o timing, né? No curto prazo, tu vai buscar ali o teu ponto de equilíbrio. Muitas vezes tu tá botando mais tempo, dinheiro e dedicação para depois ele começar a ter resultados que inverte essa balança. Então, ter clareza disso, né? E falou sobre o fôlego, né? Caixa. A gente estudando, e principalmente ali com dados do próprio Sebrae, um negócio ele pode levar de 3 a 5 anos para chegar nesse ponto de retorno real, Ou né? equilíbrio, né? Ou equilíbrio. Então, eu tenho fôlego para isso, né? Eu entendo, eu tenho a resiliência de organizar isso por mais tempo. Tá dando retorno, não sei porquê. Tô te ouvindo de novo. Tô me ouvindo no teu. Então, esse lugar, né? De eu saber que eu vou levar algum tempo para que eu tenha o ponto de equilíbrio. Então, não esperar necessariamente que eu vou ter lucro, por mais que tenha resultado positivo naquele ponto, que eu fiz um investimento e vou fazer ainda por muito tempo. Então, para ter esse equilíbrio. Muitas pessoas não se preparam para isso. Aí já querem que o negócio dê conta em 30 dias, 60 dias de devolver o valor investido, o tempo, o dinheiro investido e dê resultado além para manter o seu dia a dia. Então, tem que ter essa clareza, é importante o plano de negócio nesse sentido. Legal, legal. Temos aqui o Rony da Intelecto. Seja bem-vindo aí, nosso novo cliente aí da KT Soluções, a galera aí da Intelecto aí, vão fazer um trabalho incrível com vocês aí. Newton Dri, nosso parceiro de muito tempo. A Fábrica de Licitantes também, que é parceira aí do Grupo Gente. Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso Café com Resultados da KT Soluções. Vamos lá. Então, uma outra ferramenta, além disso, que é a primeira, já apresentamos, que é o plano de negócios. O plano de negócios, né? Para quem está começando, para quem já tem um negócio, para quem já está no negócio. E ele não precisa ser usado só para negócio, pode usar para a vida pessoal de você,
pode ser usado para o setor, para a tua área. Se você trabalha numa área, é um gestor de uma grande área, você pode usar. É uma outra ferramenta que a gente aconselha muito, que traz muita clareza, e principalmente nesses momentos de incerteza, a clareza é muito importante, que é a matriz SWOT ou matriz FOFA, né? Que traz a inteligência de cenários. Uma das capacidades que se diz, né, que um empresário ou um gestor tem que ter é a capacidade de ler cenários. O gestor que não consegue ler cenários, ele vai acabar tropeçando ou tomando decisões erradas se não ler o cenário da forma certa. Estou lendo um cenário de vender para o Oriente Médio. O Oriente Médio está com um problemão e eu apostei todas as minhas fichas nisso. Tu tá mal, né? Tu não tem que ler o cenário. Tu tem que saber que esse mercado aí vai estar com nesse momento, um problema. No futuro pode ser que ele seja uma ótima oportunidade, mas agora não é um momento. E o que é a SWOT, a matriz SWOT, desculpa, ou FOFA, Camila? Então, a gente olha para 4 pontos, né? São as forças e oportunidades. Então, a força que a gente já tem, aquilo que traz o próprio empreendedor, ou o setor, ou o time, a tua localidade, vai entender, vai te entender primeiro internamente, tudo que tu tem de forças. A partir daí a gente olha para oportunidades, olhando já, como tu falou, cenário externo, a tua localidade, o teu mercado, o produto, a tendência, concorrência, benefícios, né? Tecnologias. A gente está vendo aí, por exemplo, o movimento que vem do ano passado para cá, já da NR1, questão de saúde mental, para muitas profissões, muitas, em especial os psicólogos, terapeutas, time de RH, é uma baita oportunidade, mas tem que saber ler isso e saber como te posicionar. E depois a gente olha para o outro lado, identificar, como tu falou, a questão de clareza, as nossas fraquezas, né, enquanto interno, empreendedor, gestor, time, empresa. Processos, cadeia, tudo que é interno. Tudo que é interno. E olhar para as ameaças, né? O que de fora pode, como tu falou agora, do cenário do Oriente Médio. Historicamente, se a gente pegar a tendência, é sempre uma região que tem desafios. Então, apostar todas as suas fichas, botar todos os seus ovinhos, né, numa única cesta para esse local, por exemplo, seria sempre uma ameaça. O ideal é tu ter a diversificação, mas identificar isso, o cenário. A gente falou, acho que na primeira ou na segunda, não me lembro agora, o ano, né? É um ano de Copa, é um ano de eleições, é um ano que está com esse movimento externo. Então, isso tudo tem que colaborar na tua matriz. Sim. E daí tu vai separando qual é o impacto maior, qual é o impacto menor, que isso vai coordenando dentro da gente. Então, essa matriz de 4 pontos, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, e a gente consegue entender. A gente acaba falando no Brasil mais o FOFA, né? Mas ele vem dessa denominação SWOT, são palavras em inglês que também a referência é a mesma. E a ideia básica eu potencializo as minhas forças, eu trato as minhas fraquezas e monitoro as minhas ameaças e analiso as minhas oportunidades, o que a gente pode fazer. Só fazer ela não te leva a lugar nenhum. Tá? Isso é um ponto, tá? Eu tenho que fazer ela, eu tenho que identificar um outro ponto, que é o quanto aquilo impacta o meu negócio, mais ou menos, né? Isso é um ponto importante depois que tu levantou esses dados, para saber quais são as prioridades daquilo, porque nem tudo que tu botou na tua SWOT tu vai precisar usar naquele momento, mas a gente tem que se planejar para aqueles que vão me impactar mais ou que tem alguma questão que vai ser assim, vai piorar a curto prazo, vai piorar a médio prazo, vai piorar a longo prazo, tudo aquilo que for mais, né, vai me impactar mais no meu resultado. Então, a gente também tem que ter esse cuidado de fazer depois usar outras ferramentas. A gente está usando só 6 horas, tem milhares de outras maravilhosas aí que complementam o uso da SWOT ou da FOFA para você ter essa inteligência de cenário. E isso é fundamental para qualquer negócio. Seja bem-vinda, Regiane. Então, essa vai ideia. Vai ficar pertinho, né? Tem que estar por perto sempre essa matriz atualizar de período em período. E é isso, né? Tem uma outra, que é a Gucci, né? Que vai nos ajudar a elencar ali a urgência, as prioridades, a tendência, as prioridades. Então,
vai trazer. É extra, bônus, Gucci é Essa bônus. aí vai ficar de bônus. Mas já não vai falar dela, a gente vai falar dela A numa gente vai outra. falar num outro momento. E aí, qual é a terceira, Rafa? Qual é a Bom, terceira muito ferramenta? bom. Terceira ferramenta. Se você fez ali muito bem a sua fofa ou a sua matriz SWOT, uma das coisas que tu vai ter que fazer isso aí é, às vezes, transformar isso para dentro de um planejamento, né? As pessoas se assustam, principalmente o pequeno, às vezes até o médio, tem empresa grande também que não faz, tá? E eu conheço empresas grandes que não fazem dessa forma, que é o planejamento estratégico. Ah, lá vem esse papo de planejamento de novo. Gente, não tem empreendedor de sucesso, não existe. Empresa que tenha resultados extraordinários, que não tenha um planejamento estratégico, nem que seja, como a gente brinca às vezes, um planejamento no papel de pão, mas tem que ter. Se tu não tem teus objetivos claros, se tu não tem tuas metas claras, se tu não tem o que tu quer, pelo menos para esse ano, já não seria o suficiente. Mas, claro, como eu disse, os nossos cenários, a mudança tecnológica, a gente antigamente, muito antigamente, fazia planejamento de 10 anos, muito, né? Uns planejamentos estratégicos gigantes. Hoje, como o cenário muda, a tecnologia está, né? Nós estamos cada vez mais ágeis e rápidos, e o mercado muda rápido. A ideia é fazer planejamentos de 2, 3 anos, com sempre revisão periódica para ver se não muda nada no cenário, né? Sempre estar refazendo a análise de cenário, mas não tem como fugir. Tá? Se você quer ter sucesso, um mínimo de planejamento estratégico você deve ter, né? Que tu tem que arquitetar essas rotas, né, Camila? Tu tem que fazer essas rotas, ler o teu mapa, ler como é que eu vou sair desse labirinto, aí construir um mapa para ele, fazer uma rota para que a gente saia do ponto que a gente está e vá sair do ponto lá sem bater em parede, sem se perder no meio do caminho, sem perder tempo. Quem perde tempo perde dinheiro. Então a gente tem que estar cuidando. E quem não faz, acaba tomando decisão aleatória, decisão pelo achismo, decisão pelo momento. Às vezes as emoções nos atrapalham e isso acaba acontecendo. Então o planejamento até nisso ajuda nesse sentido. Então é uma forma moderna, né? De a gente moderna, mas muito antiga, né? De a gente criar essa estratégia que vai nos diferenciar de sermos reativos para sermos propositivos e seres líderes de mercado. Quem não tem planejamento não acaba não liderando mercados. Isso é um ponto fundamental. Fala um pouquinho mais aí para nós aí, Camila, desse ponto Isso. tão... As pessoas têm tanto medo, empresário, do tal do planejamento estratégico. O medo, talvez, até pelo nome, né? Eu tenho que ser estratégico, eu tenho que ter um planejamento. Mas se a gente for pensar, ele é básico, né? Ele é essencial, na verdade. Principalmente para aquilo que a gente falou no início, a questão da resiliência, né? Onde eu parto do princípio que eu crio um negócio para que ele viva, né? Sobreviva primeiro, viva e depois prospere, cresça e tudo mais. E talvez nem alguns pensam assim, eu não quero me tornar uma gigante. Eu quero, mas assim, nunca a gente vai ter um ponto para baixo, no sentido, eu não quero morrer. Eu quero ter que estar crescendo um pouquinho, um passinho à frente. E eu preciso ter essa visão. No planejamento estratégico, a gente precisa ter as bases estratégicas, né? Tem que ter ali o meu objetivo. Quando eu tenho claro o meu objetivo, quando chegam oportunidades ou quando se apresentam ameaças, eu sei para onde ir, né? Eu Chega sei uma reagir. oportunidade, Uhum. eu sei reagir e melhor, né? Eu estou mais preparado para tomar uma decisão, porque eu tenho um caminho já Perfeito. trilhado. Esse é um ponto importantíssimo da questão do planejamento estratégico, a gente Bom, recomenda e a gente colabora com isso, né? Quem precisa e muito, quer muito, fazer, muito. pode contar com a gente nesse ponto. Faz parte do nosso mapa do labirinto. Uma das ferramentas que está dentro dele é fazer ou revisar ou revisitar o planejamento estratégico que você tenha, né? E uma coisa que faz o planejamento acontecer, que não adianta planejar, e isso é uma falha muito grande dos pequenos e médios, muitos planos e pouca execução, é o plano Exato. de ação, que é a ponte entre a meta e a execução, né? Então a gente define metas, objetivos que podem ser subdivididas, né, como metas maiores da organização, depois quais são as metas que compõem, que são divididas para a equipe, e tem que ter meta para todo mundo. Ah, mas a tia do café tem que ter meta? Tem. A tia da limpeza tem que Sim. ter meta? Tem. Ah, a Ai, área Rafa, do que RH exagero, Rafa. tem que ter Sério que isso todo mundo, precisa? Não, todo pensa mundo. no tia do café.
Se ela pode comprar o café de qualquer jeito, preço, qualidade, o que é importante para ti como empresário e gestor que tem ali? Tem que ter meta. E as duas últimas ferramentas são bem importantes para colaborar com isso aqui também. Isso aí. Uma delas é o plano de ação, né? Então é a ponte entre a meta e a execução. Recebi uma meta, sou um gestor, eu tenho uma meta para cumprir. Vamos lá. Não fiz o meu planejamento estratégico. Pelo menos tem um plano de ação para as tuas principais metas. Ah, não fiz, está tudo bem, a gente vai melhorando o processo, vai melhorando as coisas. Eu sou pequeno, eu trabalho sozinho, eu sou um dono de um escritório de advocacia e estou sozinho. Não tem problema. Faça um plano de ação básico que tu já vai estar à frente da maioria. Né? O que é um bom plano de ação? A gente usa normalmente a ferramenta do plano de ação, é o 5W2H. Depois a gente pode falar um pouquinho mais dele, mas a ideia é essa, é botar ali todos os pontos, o que, como, porquê, quando, onde, quem vai executar as coisas que são necessárias para alcançar aquele objetivo. A gente tem que dar exemplos aleatórios que não são de negócio, né? Eu quero correr a maratona de São Silvestre, em São Paulo, no final do ano. Qual é o plano e eu quero correr? E aí eu tenho que entender qual é a minha meta. A minha meta é terminar a corrida, tem que ser uma meta muito bem definida, isso é um ponto importante. A minha meta é chegar em tal posição na minha categoria, a minha meta é pódio, a minha meta é o quê? Qual é a tua meta? É fazer em determinado tempo. Ou tempo, né? Tem que ter uma meta mensurável, né? Alcançável, que a gente chama de SMART, né? Que seja real, né? Factível. Então, assim, determinei minha meta, agora já sei. Minha meta, então, é participar. Tudo bem, né? Vou participar dentro do limite. Não quero ser lugar, não. Quero participar e fazer um tempo X. Lá que tenha dentro do teu plano. Legal, participar e fazer. O que eu preciso de hoje até o dia da Maratona de São Silvestre, que é lá no dia 30, 31 de dezembro, né? O que eu preciso fazer? Então, eu vou botar lá tudo que eu preciso. Eu tenho que falar com o nutricionista, eu tenho que contratar um personal, eu tenho que ver um grupo de corrida, eu tenho que comprar passagem, eu tenho que ver hotel, eu tenho que ver... Nossa, tem um monte de anões que eu vou botando nesse plano. O que, como, onde, porquê, quando, quem. Vou botando orçamento, vou fazendo tudo isso aí e aí eu tenho um plano que eu vou acompanhando a execução dele. E o ideal é que o plano seja cascateado. Como assim? Que ele seja em vários níveis. Uma ação termina, começa outra, não comece todas as ações de uma vez só. As coisas vão sendo monitoradas, vão sendo melhoradas, a gente vai revisitando, refaz a ação, não deu certo, faz de novo. E isso é muito importante. Então, o plano de ação é a nossa quarta ferramenta e ela realmente é impressionante para te chegar para a meta. Ali tu vai botar tudo que tu precisa melhorar de recursos. Né? Ninguém consegue alcançar uma meta sem melhorar alguma coisa. Ou recurso financeiro, ou recurso físico, ou recurso de educação, né? Capacitação. Né? Eu tenho que mudar processo. O que eu tenho que mudar, né, para que aquilo aconteça? Se eu fizer sempre as mesmas coisas, eu vou ter sempre os mesmos resultados. Então, eu tenho que fazer diferente e eu tenho que me planejar. Então, o plano de ação entra muito nisso. Exatamente. Vamos lá, que a gente já está atrasado e tem mais duas ferramentas aí. E a quinta, então, né? Ela vai fazer, a gente entende que traz a questão da melhoria contínua. Ok, fiz o meu plano, comecei a executar, eu vou usar o ciclo do PDCA para rodar este plano, né? Para a gente buscar, então, o que a gente planejou, o que é essa execução que a gente está executando, verificar realmente se ele está acontecendo conforme eu planejei, no tempo, no custo, no resultado que eu estava esperando, porque pegando o exemplo da maratona, lá no final do ano, mas o que eu vou fazer essas ações antes que eu estou fazendo e vou melhorando até chegar lá em janeiro, em dezembro e poder ter o resultado que eu espero. E agir, né? Então, eu já olhei, identifiquei, verifiquei, eu tenho que agir e retomo planejo, executo e assim eu sigo, sempre melhorando alguma coisa do que eu percebi que não está indo para a rota que eu queria. Está dando um desvio, como é que eu trago ele de volta para o lugar, né? O ponto que eu preciso e quero ter de resultado. E o ciclo PDCA é o nosso DNA das nossas ferramentas de gestão da KT Soluções, onde a gente implanta isso
esses métodos novos que tem tudo por aí, Google, Facebook da vida, não sei o que mais aí, moderno, Design Think, não sei o que, tudo é Métodos ágeis. neto, bisneto, filho do PDCA. Então, assim, é a ferramenta que realmente funciona e é a que mais dá resultado aí para quem quer fazer uma boa gestão. Você quer aprender seu PDCA, vem falar com a gente que a gente ensina você a usar o ciclo PDCA Oi? da melhor forma possível. E a última ferramenta Isso. é os itens de controle, né? Ou os Key Performance Indicators, os famosos KPIs, né? Hoje, ainda além dos KPIs, nós também temos aí os OKRs, que também são bem comuns, e tem a ver uma coisa com a outra, que também é muito parecido, que são só objetivos que também estão ligados a KPIs, mas são, né, os objetivos que a gente determinou no plano, ou no planejamento, ou num plano de ação, são objetivos que a gente vai monitorar por um tempo, e eles são ligados a isso, que são os indicadores, né? E quem não mede, não gerencia, isso é fato. Então, para a gente poder executar um bom plano, fazer um bom PDCA, né, a gente tem que metrificar as coisas que a gente faz. E não só as coisas financeiras, mas sim todos os resultados chaves que me levam àquele resultado principal que eu quero alcançar. Então, eu tenho que monitorar, sim, as outras áreas. O RH tem que ter indicadores, tem. A área como a gente falou lá, de atendimento, limpeza, tem que ter indicadores. Né? A área de vendas tem que ter indicadores. Né? A contabilidade tem que ter indicadores. O meu financeiro tem que ter indicadores. Né? Na verdade, itens de controle. Indicadores é a forma como a gente mede aquele item. Né? Temos que ter itens de controle. Se a gente não mede, a gente não tem onde melhorar. E não temos onde definir metas também. Então, a gente tem que entender o nosso processo. Uma forma para entender o processo é definir qual resultado ele mexe. E assim a gente mede aquilo que é preciso, não mede tudo, mede aquilo que é necessário e que muda o nosso ponteiro e faz o nosso negócio prosperar. Então, essa sexta ferramenta é fundamental, é chave, aí não importa o tamanho do negócio. Isso é fato, tá? Qualquer negócio, pequeno, médio ou grande, tem que ter suas métricas bem definidas. Não pode ser muitas, tem que ser específicas, por isso que é Key, né? Key Performance Indicators, né? São aqueles chave, né? Os indicadores, aqueles que são os principais para a gente poder alcançar os nossos objetivos, nos ajudar a tomar decisão. A gente não pode tomar decisão no achismo, a gente tem que tomar decisão com base em fatos e dados. E nada melhor para ter fatos e dados do que termos bons itens de controle com bons indicadores atrelados a ele. Também não adianta ter um item de controle com um indicador que não vai te dar a decisão correta, né, Camila? Chegamos ao fim aqui, falta 2 minutos para a gente encerrar. Por favor, aí complete e deixe a nossa conclusão. Exatamente. Então, essas são apenas 6 ferramentas, mas com certeza, se tu tiver essas 6 ferramentas implantadas no teu negócio, no teu setor, na tua área, tu vai ter resultados bastante diferenciados. Né? E o que é mais difícil, muitas vezes, é botar isso em prática, e essa é uma especialidade que nós temos aqui na KT, é transformar essas ideias em planos, em organizar isso, conseguir te acompanhar, né, de forma que tu consiga executar esses planejamentos, esses planos e trazer os resultados que tu está buscando. Então, pode contar com a gente, né, para organizar isso. Quiser fazer um diagnóstico da tua área, onde melhorar aí, pode chamar que a gente conversa bastante. E qual é o outro indicador, a outra ferramenta, talvez, que tu já usa aí no teu negócio, que a gente não citou aqui e que tu gostaria de ouvir falar mais ou compartilhar com nossos amigos aqui e desbravadores do mundo da gestão nesse Café com Resultados. Pode trazer aqui nos comentários para quem está assistindo agora e também para quem vai ouvir ou nos assistir em outras ferramentas, em outros momentos também. Perfeito. O importante, né, é que tudo isso aqui só funciona se você tiver ritos de gestão bem implantados dentro da sua organização e aí se cria uma coisa que a gente chama de cultura de resultados. No momento que muitas das ferramentas são implantadas, você começa a ter uma cultura de resultados dentro da organização que vai ser independente de quem estiver ocupando aquela cadeira. Então, independente do gestor, você começa a ter uma cultura de resultados dentro da tua organização que se perpetua e faz com que vocês atuem sobre os problemas na causa e pare de apagar incêndio, pare de resolver problemas recorrentes e comece a resolver outros problemas e você vê que a sua gestão vai ficando mais leve, mais
dinâmica, as pessoas são empoderadas, as coisas acontecem independente da sua presença. Então, né, se isso é uma dor para você, converse com a gente que a gente tem as melhores soluções para que isso, né, faça isso acontecer na sua vida. Então, chegamos ao fim, agradecemos a presença de todos, o Igor, Suzana, Sítio Cercado, Regiane, Rony, Fábrica Licitantes, Newton Dri, Perdomo, Ivan, todos que passaram, a Cris Grangeiro, obrigado pela sua presença. Nós tivemos aqui o que, Camila? O café com resultados da KT Soluções. Café com resultados da KT Soluções termina por aqui toda quarta-feira às 7h45. Pega o teu café e vem conversar com a gente. Tchau, gente. Até mais. Obrigado pela presença. Até a próxima.